Olá a todos e a todas, pessoal do Braulio Goffman, especiais saudações ao nosso Ganja Sanã e a todos que são dessa equipe, né, que tem conduzido brilhantemente essas atividades do Braulio Goffman. Eu sou Tânia de Souza Fernandes, eu sou antropóloga, professora, e estou aqui para falar com vocês hoje sobre a minha tese de doutorado que eu defendi no ano passado na Universidade Federal Fluminense, no programa de pós-graduação em antropologia. E aproveito a oportunidade que esse trabalho desenvolvido para essa tese contou com a ajuda de muita gente, com a participação de muita gente. Eu devo gratidão a muita gente, portanto. Em primeiro lugar, agradecer ao pessoal do Braulio Goffman, que foi o grupo, né, de pessoas aqui em Quintino que me ajudou, que foram meus interlocutores de pesquisa e que me ajudaram a produzir esse conhecimento antropológico carregado daquilo que se aprende no campo com os nossos colaboradores, nesse caso específico, o pessoal aqui do Braulio Goffman. E os colaboradores, né, que deram entrevistas, que participaram de diversas formas aqui nas interlocuções realizadas pelo pessoal do Braulio Goffman. E quero agradecer também a minha orientadora, a professora Eliane Cantarino Dwyer, que acreditou no meu trabalho, acreditou na minha proposta, considerou que as questões que eu estava levantando eram importantes, embora não fosse exatamente a área de pesquisa dela. Ela é uma pesquisadora mais na área de movimentos quilombolas, organizações quilombolas, populações indígenas, mas aceitou me orientar porque acreditou no projeto, e eu agradeço muito a ela por isso. Agradeço também aos outros professores que participaram da minha banca de defesa e que deram ajudas e orientações que foram primorosas e essenciais para a versão final desse trabalho de tese, que foram as professoras Gisele Fonseca Chagas, que é também a coordenadora do PPGA lá na UF, esse programa de antropologia, a professora Ana Paula Mendes de Miranda e o professor Robson Rogério Cruz, né, que além de ser antropólogo, é conhecido, antigo já do pessoal do Braulio Goffman e de quem já assistiu às programações, é um grande colaborador aqui do grupo e que foi assim, uma pessoa fabulosa na minha banca, participou e me ajudou imensamente a finalizar esse trabalho. E a professora Joana Bahia, da UERJ, que também deu uma contribuição muito importante na execução e na finalização do meu trabalho. Então, em que consistiu essa minha tese? Em primeiro lugar, por que eu quis fazer essa tese? Por que no Braulio Goffman? E como é que eu cheguei até o Braulio Goffman? Bom, tem muito tempo já que e aí eu tenho que contar alguma coisa da minha trajetória, né, das proximidades e não proximidades minhas, pessoais e religiosas, com o candomblé, né? Então, desde que eu me apresentei pela primeira vez no grupo, né, e aí eu já começo a falar da importância do trabalho do grupo, porque eu conheci o grupo através do Facebook, pesquisando sobre conhecimento no candomblé, que é o meu tema de pesquisa que eu venho acalentando já há quase 10 anos. E eu caí num vídeo produzido pelo Braulio Goffman, e foi assim que eu entrei em contato pela primeira vez com o trabalho deles,
Entrei em contato pelo Facebook com o Ganja Sanã, que me respondeu, né? Nem demorou muito a me responder, foi relativamente rápido. E eu acabei vindo parar aqui em Quintino Bocaiúva, conhecendo as pessoas, participando de várias atividades presencialmente e conhecendo melhor esse trabalho que resultou, né, nos argumentos defendidos na minha tese, que é sobre o conhecimento no candomblé e como é que esse conhecimento vem sendo produzido, compartilhado e articulado por esse grupo que eu acabei caracterizando, né, na minha tese como um movimento político-religioso com propósitos muito importantes que eu elenquei, né, pela convivência com o grupo, participando das atividades, assistindo às entrevistas, aquelas que eu participei presencialmente, aquelas que foram postadas desde o início da gravação dessas entrevistas e de outras atividades para publicação na rede mundial de computadores, né, nos seus diversos aplicativos e nas suas diversas redes e mídias. Eu discuti toda essa questão do conhecimento por entender que essa questão do conhecimento é uma questão crucial dentro do candomblé. E aí todo mundo pode dizer para mim o seguinte: olha, Tânia, até aí morreu Neves, né? Quem que não sabe que conhecimento é uma coisa crucial dentro do candomblé? Aí eu respondo, né, como vou falar aqui para vocês agora, por quê, né? Eu considerei que seria especialmente importante falar disso mais uma vez, mesmo que muita gente já venha falando desse assunto há bastante tempo. Por eu entender que o conhecimento ele é um bem crucial, não no sentido apenas de que portar conhecimento, acumular conhecimento, significa poder, no sentido de poder de dominação, poder de controle, poder de comando e assim por diante, ou até mesmo poder de opressão. Não foi nesse sentido que me chamou a atenção a discussão sobre conhecimento no candomblé, até porque isso também eu vejo que foi compartilhado e que é compartilhado pelo pensamento e pelas propostas do pessoal do Braulio Goffman, que é o seguinte: o conhecimento como um bem maior no sentido produtivo, no sentido em que o conhecimento ele pode impactar positivamente os nossos afazeres religiosos de diversas formas e principalmente quando ele se torna um saber fazer, um saber impactar as nossas próprias trajetórias de vida e as trajetórias de vida das outras pessoas que batem na nossa porta. Porque, na verdade, o candomblé, assim como outros cultos afro-brasileiros, né, ou afro-referenciados, geralmente, quando ele atende as pessoas que batem à sua porta, são pessoas que dificilmente batem na porta em busca de algo racional, de um conhecimento racional, de alguma coisa parecida com isso. Ou para cuidar do seu santo, fazer a sua iniciação. Não que isso não aconteça. Acontece também, eu acho que cada vez mais. Mas, no geral, a tradição dos cultos afro-brasileiros é aquela pessoa que vem e bate na sua porta em busca de socorro, em busca de uma resposta mais efetiva possível para uma dor, para um problema, para uma questão não solucionada na sua vida. Então, esse conhecimento importante do candomblé é esse conhecimento do saber fazer, né? E que, no âmbito do candomblé especificamente, é um saber fazer que inclui ritos cerimoniais
e outros tipos de práticas cotidianas que se dão nos terreiros, que servem justamente para impactar positivamente, para transformar positivamente a vida das pessoas em seus mais variados âmbitos. Então, é por isso que eu acho que precisa, não que não se saiba disso, não que ninguém nunca tenha dito isso, mas é que eu acho, eu acredito, né, como pesquisadora, que é preciso frisar esse lado importante do poder, que significa saber fazer, ou seja, um conhecimento praticado, e praticado com condições de verdadeiramente impactar a existência das pessoas. Então, é nesse sentido que eu percebi e entendi nas minhas estadias junto com o grupo, esse período, né, desde 2018 até 2020, intercaladamente eu participei de algumas atividades presenciais e fiquei assistindo às demais que eu não estava presente. Todos os vídeos que, não digo todos, mas a maioria dos vídeos que foram postados, com entrevistas, simpósios, palestras, atividades típicas do grupo, eu fui assistindo e fui aprendendo qual era o sentido de um grupo reunido para discutir, produzir, trocar conhecimento. E qual era esse sentido político-religioso envolvido nessa articulação desse grupo? Ou seja, qual era o propósito desse grupo? O que eles queriam fazer com o compartilhamento de conhecimento, com a possibilidade de acesso ao conhecimento aberto a todo e qualquer que quisesse participar no dia dos debates, no dia das palestras, no dia dos simpósios e assim por diante. O que esse grupo queria, né, com esse compartilhamento de conhecimento? Conhecimento quase 100% religioso. Conhecimento atinente às coisas do candomblé, as divindades, formas de culto, mitos, explicações sobre oráculo, explicações sobre orixá, vodum, quice, enfim. E por que esse propósito de reunir pessoas de linhagens variadas, de níveis de iniciação variados? Ou seja, o Braulio Goffman nunca se colocou como um grupo de estudos de pessoas do candomblé, de pessoas iniciadas no candomblé, é importante frisar isso. Nunca o grupo de estudos Braulio Goffman quis, ou pretendeu, ou pretende, substituir os terreiros, substituir o conhecimento iniciático por um outro tipo de conhecimento que se consegue na apostila, na internet, no livro, nas palestras, nos cursos. Não mesmo. Mas até pelo fato de serem pessoas rigorosamente iniciadas, que conduzem, né, que são os grandes articuladores e coordenadores do grupo. Iniciadas em casas consideradas de tradição, pessoas com muito tempo de iniciadas, não são pessoas que, como se diz, né, no jargão do candomblé, novas de santo, mas pessoas antigas de santo, e que buscam dialogar e fazer compartilhar esse conhecimento amplo de todas as nações, envolvendo pessoas de todas as nações praticadas de candomblé no Rio de Janeiro, e não só, porque com o decorrer do tempo, esses objetivos de estudo, de compartilhamento do conhecimento, foram se estendendo para outros estados brasileiros. Como se sabe, né, a gente já tem braço do Braulio Goffman em Salvador, na Paraíba, em Minas Gerais.
e por aí vai. E os vídeos, né, e as postagens atingem 176 países, Jassanã? Isso aí, 176 países, né? E uma das coisas também bem interessantes que eu descobri na minha pesquisa, convivendo com o pessoal do grupo, é que isso não foi rigorosamente, racionalmente planejado. Como uma empresa se monta e se tem lá um objetivo racional desenhado desde o início, uma meta, vamos fazer isso porque a gente quer alcançar isso aqui. Não. O grupo começou conversando, estudando, lendo, discutindo, aquele grupo de pessoas, né, que iniciou, depois outras pessoas interessadas em estudar, em ler, em discutir sobre a sua própria religião, foram se agregando. E aí, um dia, né, o Gancha Sanã, o Tata Muiji e o Gamário Jorge costumam falar que, meio que de brincadeira, né? Vamos gravar isso aqui. Aí não tinha luz boa, não tinha câmera boa, tudo, né, meio que de improviso. Gravaram, postaram e tomaram um susto violento com o sucesso que foi isso, né? E que foi a primeira, que aí deu margem a fundar os programas Toalha de Equede, Mesa de Ogã, falando do axé, e depois todos os outros que foram se acrescentando a esse conjunto de atividades desenvolvidas pelo Braulio Goffman, né? Então, a minha tese, basicamente, ela vai apresentar, né, toda essa questão de como que o conhecimento no candomblé ele acaba sendo esse bem valoroso, esse bem indispensável que todo mundo precisa obter e que vale muito, mas não é que vale necessariamente poder, não é que necessariamente vale dinheiro, é que vale a possibilidade de você impactar positivamente as existências das pessoas através desse conhecimento. Então, é muito nesse sentido e também no sentido de construir, né, de uma forma mais persistente e registrada em documentos visuais, em documentos gravados, né, audiovisual, no caso, as memórias do candomblé, né? E a memória é um espaço de luta política, não é isso? Mas por que a memória é um espaço de luta política? Né? Por que conhecimento, saber fazer memória do candomblé, registrar essas memórias, por que tudo isso perfaz, né, esse conjunto de movimentações que eu chamei de movimento político-religioso? Eles nunca disseram para mim que eles são um movimento político-religioso. Talvez eu acho até que eles tenham se surpreendido, como viram lá no título da minha tese, Grupo de Estudos Braulio Goffman, Movimento Político, Religioso e Reconfiguração das Tradições. Por que movimento político religioso? Porque mobiliza as pessoas da religião e mobiliza as pessoas em torno do conhecimento do candomblé, do conhecimento que diz respeito ao axé, do conhecimento que diz respeito às tradições, às casas terreiro, aos ancestrais dessas casas, a quem começou tudo isso, e a ligação que se tem no presente com toda essa história e a ligação que se tem no presente com essa rede de pessoas que saíram de lá. Né? Então, se eu sou do Sejarrondê, né, que se eu me autorreferencio como uma pessoa dessa tradição,
Eu tenho que ter esse referencial histórico, e isso também eu aprendi convivendo com o pessoal do Braulio Goffman, mas só o referencial histórico não basta. Eu tenho que ter uma rede de relacionamentos tecida entre pessoas que me levam até hoje, que me levaram no percurso do tempo, esse conhecimento dessa tradição, dessas práticas, né? Esses saberes, fazeres que constituem essa tradição. E assim para as casas de Angola, e assim para as casas de Queto, né? Das tradições Queto. Enfim, então, a grande diferença, por isso eu falo em reconfiguração das tradições, é porque em nenhum momento, repito, eu já disse isso no início dessa palestra, o pessoal do Braulio Goffman pretende ou pretendeu que as pessoas larguem as suas casas de tradição, as suas casas terreiro, o seu percurso iniciático e troquem por uma outra coisa. De modo algum. O tempo inteiro eles são persistentes em divulgar nas palestras, nos vídeos, nos cursos, enfim, em todas as atividades. Busque a sua tradição, preserve a sua tradição, respeite o seu terreiro. E nós aqui estamos para reunir toda essa memória, para colocar em diálogo toda essa memória. Por que isso? Por quê? E aí é uma coisa que, se a minha memória não falha, é dita já por todos aqui, né, do grupo, mas o Olga Mário Jorge fala muito isso, né, que não tem modo mais eficaz de você preservar memórias do que não seja divulgando essas memórias. Porque aí elas não ficam apenas restritas à cabeça de uma pessoa, à lembrança de uma pessoa, de duas, de três ou de quatro. Essa memória ela se propaga, ela se expande, ela vai ser gravada em dispositivos, né, da rede, em aplicativos, ela vai se transformar em gravações, ela vai se transformar em audiovisuais, que qualquer pessoa que tenha acesso a essas tecnologias e a rede de internet não só vai poder ter acesso a essas tradições, a esses conhecimentos, a essas memórias, mas também vai poder resguardar, né? Então, em vez de 4, 5, 6 pessoas serem guardiães de um arsenal de memórias, de um terreiro, ou de uma tradição, ou de várias tradições, isso se expande e se multiplica numa proporção que não dá nem para mensurar. Você não consegue mais mensurar quantas pessoas tiveram ou terão acesso a essas memórias, a esses saberes, a esses conhecimentos. Dirão alguns, então eles estão jogando os segredos do candomblé na internet? De modo algum. Isso também é uma outra coisa que a minha pesquisa demonstrou fartamente. Eles não estão jogando os assim chamados, irreverenciados segredos do candomblé na internet. Porque, como eu disse, eles dizem o seguinte: candomblé se aprende e só se pode aprender através da iniciação. Candomblé é uma religião iniciática. Sempre foi, sempre será e sempre continuará a ser. Então, não tem como você abolir o percurso iniciático do candomblé. Isso é o que define e distingue a religiosidade candomblecista de outras religiosidades, até mesmo que elas sejam afro-referenciadas.
Mas essa questão da iniciação ela é crucial. E aprender os saberes totalmente impregnados de fazeres, que são as práticas cotidianas que acontecem nas casas de santo, só você participando das atividades dos terreiros. Só você indo lá, participando dos ebóis, participando das atividades de feitura, de assentamentos e outras atividades, as próprias festividades das divindades, para você aprender esses saberes fazeres realmente, só você tendo quem te ensine isso na prática. Por isso que essa ideia de tradição, né, isso é uma coisa que eu discuto também na minha tese, até com outros autores da minha área, né, de antropologia, o que significa essa tradição? É essa corrente de elos, de relacionamentos interpessoais que foram se reproduzindo no decurso do tempo e que se mantêm até hoje de alguma forma. Então, eu só posso dizer que eu sou da tradição do Tubajussara se a pessoa que me iniciou, ela é dessa tradição, mantém vínculos dentro dessa tradição, se eu mantenho vínculos dessa tradição, e também se a pessoa lá atrás, que iniciou, tem lá uma ascendência na origem do Tubajussara. E assim é com todas as outras correntes de tradição, que são tradições de conhecimento, né? Conhecimentos teóricos e conhecimentos que são saberes fazeres, como eu tenho evidenciado o tempo todo aqui na minha fala. Tá? Então, Vivendo com Braulio Goffman, eu percebi, né, tudo isso, e que o que eles fazem, como as atividades em torno desse conhecimento, é um tipo de conhecimento que pode ser lido, que pode ser discutido, que pode ser trocado e esclarecido entre as pessoas que se interessam em conhecer mais, em discutir mais os aspectos variados da sua própria religiosidade. E a partir dessas leituras, desses estudos, dessas trocas de conhecimento, até mesmo utilizar tudo isso para melhorar os aspectos de conhecimento da sua própria tradição, para resgatar, recuperar coisas esquecidas, coisas a que não se teve acesso diretamente, mas que se ouviu falar e que no convívio com as pessoas que estão vindo no grupo acabam sendo recuperadas de alguma forma e transmitidas e trocadas uns com os outros, né? E aí é um tipo de conhecimento que não empobrece o terreiro e não empobrece a tradição, muito pelo contrário. Serve para enriquecer tanto o terreiro quanto a própria tradição. Então, é desse tipo de conhecimento que se trata no grupo de estudos de Braulio Goffman. Então, basicamente, a minha tese ela discute isso. E por que movimento político, né? Por que o político? Né? O religioso e o conhecimento a gente já entendeu. Mas por que esse político aí, né? É um político no sentido de um projeto de sociedade, um projeto de futuro e de presente, e em que se vislumbra um lugar para o candomblé e para a religiosidade candomblecista dentro desse mundo projetado, desse presente e futuro projetado. Como seria isso? Em muitas entrevistas, várias pessoas, né, do grupo falam
do candomblé do futuro, né? Uma pergunta comum a todas as entrevistas que eu assisti, né? Feitas pelo Mário Jorge, Ogan Mário Jorge, ou pelo Tata Mugi, ou pelo Ogan Jassanã, ou outros participantes do grupo, como muitas vezes o pai Fábio do Chaguian também participou. Sempre tinha essa pergunta: e o candomblé do futuro? Qual é o futuro do candomblé? Né? Uma coisa ou outra, correlatamente. E a ideia do grupo é justamente essa, fazer com que nós, né, eu nem posso me colocar muito nesse nós, porque eu costumo dizer que eu passei pelo candomblé, mas eu não fiquei no candomblé, eu acabei seguindo outros caminhos, que no caso dos meus caminhos foram caminhos ligados ao culto de Ifá. Então eu não me considero uma pessoa que seja uma pessoa de candomblé, embora eu tenha passado por casas de candomblé e até mesmo casas importantes, consideradas importantes e tradicionais. Então eu tenho essa amizade, né? Essa empatia com o candomblé, mas de verdade não me considero uma pessoa de candomblé. Mas o que o grupo de estudos Braulio Goffman, por que ele se preocupa com essa questão de perguntar para as pessoas de candomblé como será o candomblé do futuro? O que você pensa que poderia ser o candomblé do futuro? Porque, como o Ogan Jassanã costuma dizer, toda vez que eu me pergunto por um futuro a ser construído, eu tenho que me colocar como um ator dentro desse futuro. Então, quando eu penso, como vai ser o candomblé do futuro? Eu tenho que, junto com isso, estar pensando, e o que é que eu estou fazendo para construir esse candomblé do futuro? Ele será aquilo que nós fizermos dele. Nós estamos numa construção histórica. As memórias, elas são experiências vividas e compartilhadas entre as pessoas que daqui a 10 anos vão se tornar memória. Mas naquele momento histórico elas estavam sendo construídas por escolhas, por práticas, por ações, por coletivos, como é esse coletivo do Braulio Goffman. Né? E esse candomblé do futuro, né, conforme eu fui percebendo a partir das entrevistas, das conversas e tudo, eles pretendem, né, qual é assim, o sonho, né? Qual é a projeção desse candomblé do futuro? Um candomblé mais esclarecido, né, onde as pessoas conversem mais, dialoguem mais e troquem mais saberes e experiências sobre a sua própria religiosidade. Um candomblé mais comprometido com a preservação das suas memórias, com a preservação das suas tradições. E também um candomblé que tenha a coragem de se confrontar com os seus problemas e tentar resolver os seus problemas da melhor forma possível, de uma forma mais aberta, mais solidária, mais compartilhada, né? Porque não há, né, por mais suficiente que seja o saber que eu herdo dentro da minha tradição e que me é passado através dos relacionamentos que eu tenho dentro da minha tradição, não significa que eu não possa aprender alguma coisa importante com a tradição do outro. Até porque, e é isso também eu exploro um pouco na minha tese, lá para trás, lá no início de tudo, as pessoas que construíram as primeiras casas de candomblé conversavam, dialogavam, se ajudavam, né? E construíram cada uma as suas tradições. E nem por isso deixavam de ser solidárias, nem por isso deixavam de ser tradições compartilhadas, tradições dialogadas, tradições preocupadas em manter os cultos acima de qualquer coisa.
e não preocupadas com uma questão de competir, de disputar espaço religioso, nada disso, né? E esse candomblé do futuro, ele também traz consigo uma preocupação com a intolerância, né, a violência praticada contra o candomblé, de modo que os candomblecistas eles sejam mais capacitados, eles adquiram mais conhecimento, mais know-how mesmo, né, no sentido de ocupar de formas melhores e de formas mais impactantes e mais, enfim, com mais poder de ação, com mais capacidade de ação ao ocupar o espaço público, as esferas públicas, saber um pouco mais das suas próprias tradições mesmo, da sua própria teologia, digamos assim, para poder discutir em mais pé de igualdade com religiosos de outras linhagens que se confrontam com o candomblé nas cenas públicas e no dia a dia. Então, que isso, né, também está dentro desse projeto desse candomblé do futuro, né? Pessoas com maior capacidade, com maior formação, com maior condição de defender a sua própria religiosidade na cena pública, de todas as formas possíveis, e lutar, né, os instrumentos políticos existentes, ou criar novos instrumentos políticos, novas formas de intervenção junto ao Estado, junto aos governos, para garantir verdadeiramente mais laicidade do Estado e o direito, né, da existência do candomblé enquanto religião. E aí eu gostaria de terminar essa fala colocando uma citação de um autor de antropologia, que eu citei bastante na tese para conversar com todos esses saberes, né, todo esse conhecimento que eu adquiri convivendo com o pessoal do Braulio Goffman, que é o seguinte, ele diz assim: o maior conhecimento ficou na cabeça dos mortos. E isso é um problema, porque quem é que vai chegar até esse conhecimento? De que forma eles vão poder passar para a gente esse conhecimento? Só que ele estava falando, esse autor, que é o Frederic Barthes, ele estava falando de um grupo da Nova Guiné que não tinha letramento, que não tinha dispositivos digitais, que não tinha internet, que não conhecia os meios de registrar a memória que não fosse oralmente. E essa não é a realidade do candomblé brasileiro, hoje, pleno século XXI, né? Então, é claro, né, isso o pessoal do Braulio Goffman frisou e eu também frisei na minha tese. É claro e evidente que nada irá substituir a iniciação e os conhecimentos que só se adquire por convivência no terreiro. Mas isso não quer dizer que o pessoal do candomblé tenha que abdicar de outras formas e outros tipos de conhecimento que estão plenamente acessíveis no mundo de hoje. Então, é conjugar essas duas formas de conhecimento e não abdicar de nenhuma delas em prol da própria persistência da tradição. Então, quando eu registro a memória do candomblé e divulgo na internet, eu estou contribuindo para a preservação da tradição e eu não estou liquidando com a tradição. E eu encerro a minha fala dizendo isso.
Obrigada.